Guitarristas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live. Pessoal na área, sejam bem-vindos com muita alegria hoje. Nossa convidada Roberta Valente. Ó o Guigo aí, Guigo Villanueva. Seja bem-vindo. Você viu que lero para falar, rapaz? Espanhol brasileiro, esse trem, que doido. Roberta do Pandeiro, oi, deixa eu ver agora se vai dar certo, Robertinha. Continua não aparecendo, Robertinha. Talvez se fizer pelo celular e a gente apareça. Beleza pura, Guigo? Isso aí, tamo junto aí, grande abraço. Galera, quem quiser enviar vídeo, eu sempre falo isso aqui para ficar registrado, pandeiraetc@gmail.com ou pelo nosso direct. Eu vi que vocês... Aí, Roberta, agora deu. Vamos. Oi. Opa, seja bem-vinda. Muita alegria falar com você aqui. Alegria. Roberta. Muito obrigada. Eu estou no celular. Agora deu. Roberta Valente, inspiração para muita gente. Chegou na área. Que beleza. Tudo bem? Tudo bem aí, né? Muito frio aí? Muito frio. Só chove. Rapaz, aqui é mesmo. É. Aqui em Belo Horizonte, olha aqui, ó, que diferença. Aqui fazendo um calor que eu tô até com o ventilador ligado aqui. Pois é, eu vi você todo vaporoso. Nossa senhora, tá até suando, a careca tá até brilhando, ó. Tinha que ter passado um. Ô, Roberta, mas assim, vamos aproveitar aqui o máximo da sua vivência, do seu conhecimento. Vamos. E muita gente já deve conhecer a sua história, a sua realidade, mas é legal deixar registrado em vários pontos também. Eu gosto sempre de saber a história dos músicos, assim. Como é que começou sua história com a música? Foi o vovô lá que já tocava, a família? Como é que foi isso aí? O vovô, você vê que coisa? Não, o vovô veio depois. Depois? Veio depois. Na verdade, nunca veio, mas enfim, eu vou explicar. Eu comecei a estudar violão quando eu tinha 14 anos e eu gostava muito, tocava dia e noite sem parar. Só que a minha mãe me colocou numa escola muito ruim, na verdade, no Clube Palmeiras, sabe Palmeiras? Sim. E aí, pois é. E aí o professor era muito fraco, né? Então eu não consegui ir para frente, né? Seguir. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci um bar chamado Bom Motivo, aqui em São Paulo, um bar que foi muito importante assim na noite paulistana, digamos assim, nos anos 80 e 90. E eu cresci ouvindo muita música. Meus pais são apaixonados por música e a minha mãe, em especial, é muito apaixonada por choro. Então eu ouvia bastante choro, eu tinha bastante intimidade com a música brasileira. E anos depois, aí a história do avô, né? Eu vim descobrir que o meu avô, que era violinista, tinha grupos de choro com a família. Então o pai dele era bandolinista, meu bisavô, né? Ele era violinista e todas as primas e tias da minha mãe tocavam ou violão, ou cavaquinho, ou bandolim. Então eles faziam aquelas orquestras, sabe, da família inteira tocando, que tem aquelas fotos belíssimas assim. Sim. E não tinha pandeirista, né? Porque a gente está falando de 1906, 1910, quando o pandeiro estava chegando, né? E eles eram do interior aqui de São Paulo, uma cidade minúscula chamada Descalvado. Então, é muito interessante, né? Parece que eu vim aí para completar a orquestra da família. Já tava no DNA e você foi descobrir depois. Bem depois, nossa, eu já tocava quando eu descobri isso, né? Que eu achei maravilhoso. Mas, enfim. Sim. Eu estou andando aqui para ver como eu faço para segurar o telefone agora. Às vezes a galera dá uma improvisada, coloca apoiado em alguma peça, alguma coisa para deixar na mesa para ficar com a mão livre. Para ficar fixo, mas, né? Tá tranquilo. Eu vou fazer isso também. Mas o que você ia perguntar? Tá rolando. Não, nesses que, né, para quem às vezes já conhece um pouco da sua história, que você
você começou a chamar atenção ali quando, não sei se timidez, o dia que você viu o pandeirista lá no fundo, você falou, opa, ali é o meu lugar? Exatamente. Ó, tá sabendo, hein? Olha, aqui a gente pesquisa tudo. Foi exatamente assim. Quando eu cheguei lá no Bom Motivo, eu vi os melhores violonistas de São Paulo tocando. Aí eu falei, o que que eu faço com esse violão na minha mão, né? Joga fora. E aí eu vi o pandeirista lá atrás, porque eu estou falando de uma época onde o pandeirista ele ficava escondido, né? No fundo do grupo. E aí eu olhei assim, eu fiquei apaixonada pelo pandeiro. Deu, né? Eu nunca tinha visto um pandeirista assim. E aí eu começou, né? Então eu fui autodidata. Cada pandeirista que eu via eu perguntava alguma coisa, mas eles eram bem fechados assim, né? Alguns ensinavam, outros não, né? Outros até pelo contrário, né? Davam um jeito de esconder ali para, Uhum. né? Porque eles, enfim, era uma coisa da geração deles, né? Muito comum na geração deles. E isso eu tinha alguns ídolos, né? Aqui em São Paulo, o Marcelinho Galani, que tem mais ou menos a minha idade e é um pandeirista maravilhoso. Ele parou de tocar, mas ele é incrível. O Guelo, que Gelo. é, nossa, o Guelo é o professor Gelo, de muitas gerações, né? Gelo, você sabe que ele é aqui de Belo Horizonte, né? Não, sério? É, Não nasceu em sabia. BH, mudou para São Paulo com 11 anos. O dia que eu conversei com ele, Olha, que fiquei sabendo legal. disso. É, Não é, sabia e aí? mesmo. Você vai conversar com ele, Gelo é galo. Pois é. O Aqui Gelo, em BH. nossa, ele é maravilhoso, né? É, Ele é muito bom. maravilhoso. Mas eu conheci o Galo muitos anos depois, né? Assim, eu Uhum, já tocava. Nesse princípio, eu só tive contato mesmo com pandeirista de choro, né? Então, aqui tinham alguns sim. maravilhosos. O Tigrão, os três já faleceram, assim, os três que eu convivia mais. O Tigrão, do pandeiro, o Zequinha, do pandeiro, que quase todos os programas ensaio, o Zequinha tá tocando lá da TV Cultura, né? E o Uhum, Gentil do pandeiro, que também era um virtuoso, assim. Os três eram muito uhum, bons pandeiristas. sim. E, bom, e aí eu não tinha mulher, né, tocando choro assim. Só tinha a Jane do bandolim, que não só tocava, que foi precursora, assim, aqui em São Paulo como instrumentista, como também operava som. Ela operava a mesa de som de alguns locais, assim. Então era uma coisa que não é só agora, mais recentemente, que a gente vê mulher operando som, né? E tinha a Kika do pandeiro, a Kika Rain, que foi a primeira pandeirista que eu vi assim do Brasil tocando choro, especialista em choro, né? E ela Uhum. tocava choro e samba. Ela não toca mais Puta. também, mas ela era uma pandeirista assim maravilhosa, extremamente criativa e tocava com baqueta, assim, com vassourinha, aliás, desculpa, com vassourinha, fazia umas coisas muito interessantes no pandeiro. É mesmo? E é, Mas ela colocava o pandeiro entre a perna e batia a vassourinha por cima ou era por baixo assim, que ela. muito por cima, Ah, com, tá. com muita delicadeza, ficava uma coisa maravilhosa, assim. Nossa, que legal. Travou um pouquinho aqui, Roberto. Agora voltou. Bateria do meu telefone, deixa eu pôr aqui para É, carregar. carrega aí Então, que tem muito bate-papo. Pessoal, carrega. a hora que eu fui ler o release de Roberto, eu vou te falar, viu? Dá para escrever um livro. É muita história, Livro é de muita terror. experiência. Não, que é isso? Quem dera se todo livro de terror fosse com essa belezura toda. Imagina, Só tô coisa brincando. bonita. Ah, que bom que você gostou. Que bom. Pô, muito É, legal. E sua experiência mesmo de tocada foi na noite mesmo e foi fazendo, como se diz, nas noites tocando mesmo, né? foi na prática, totalmente. Na prática. Depois que eu Uhum, comecei a tocar, eu fiquei obcecada. Então, para mim, tudo era choro.
E dia e noite, eu tocava dia e noite sem parar, eu era fanática. E eu parecia que eu tinha tique nervoso, né? Porque eu estava no colegial e eu ficava, né, na carteira com a mãozinha assim no ônibus, parecia louca. E, e até o dia que eu comprei um pandeiro, porque quando eu comecei eu não tinha pandeiro, né? Eu tocava Uhum. no pandeiro dos meus amigos. E aí depois que eu comprei um pandeiro, pega um pedestal para mim, amigo, por favor. Eu consegui estudar, né? Comecei a estudar, mas como autodidata, porque, como eu disse, ninguém ensinava. Então, cada pessoa me influenciou de uma maneira, né? Cada Aham. um me ensinava alguma coisa, mesmo pessoas que não eram pandeiristas, como o Miltinho, um dos nossos mestres, Miltinho Demore, me ensinou, o João Macacão, o Zé Barbeiro, que são dois violonistas, né? Então, o fato de Uhum. tocar com eles, que são gênios assim do choro e da música, me ajudou bastante também a tocar, a Aham. aprender, Sim. né? Às vezes o que acontece com a gente é que quando você tá querendo aprender o instrumento, principalmente o pandeiro, o pessoal fala assim, não, aqui você vai num 2 3 4 aqui e vai tocando, só fala aí, você vai, né? E foi assim mesmo que foi, É, né? E aí eu é, aprendi muito de ver também, né? Uma coisa que eu acho fundamental é você ir a shows. Hoje em dia você não precisa ir no show, né? Porque uhum, eu estou falando de um tempo que não havia internet, sim, né? sim, Mas hoje você abre, aí você tem pandeiristas do mundo inteiro, né? Tocando de perto, assim. Você não necessariamente precisa ir, né? verdade. Mas eu aprendi muito olhando. Logo fui convidada para participar de um grupo. Então, opa, saiu. Será que a bateria acabou? Tomara que não. Galera que tá chegando aí, ó, sejam todos bem-vindos. Deixa eu mandar um abraço aqui. Natália, Maria Ribeiro, minha mãe, sacrilegioso. Deixa eu chamar de novo aqui a Roberta Valente. Pagodeando. Deixa eu ver quem mais que chegou aí. Zé Silva, meu papai. Andro, Gustavo, Jussara, Marilene, a Mari, sejam todos bem-vindos. Thompson, Eric, pessoal, sejam todos bem-vindos. Carioca do Pandeiro aí, ó. Kátia, só fera. Natália Brunelli. Vamos ver aqui, tomara que a bateria dela não tenha acabado. Enquanto é isso, nós vamos. Galera, só lembrando quem tá aí, é, minha mãe e meu. Ô, Natália, minha mãe e meu pai entram. Todo dia estão lá. Agora que tem Wi-Fi lá na casa deles, é só net, só nos dedinhos nervosos. Mas quem quiser mandar vídeos, ó, pandeiro etc, direct, ou no nosso e-mail, pandeiro etc@gmail.com. Vamos ver se dá para voltar com ela aqui. Qualquer coisa a gente vai. Deixa eu chamá-la novamente aqui. Roberta Valente. Grande Enio Taquari, meu parceiro. Correio de Salvador. Família Taquari. Enio e Emerson Taquari. Oi, Olha ela aí de volta. Tudo caiu bom? tudo, e aí? Caiu. Não, mas ainda bem que que voltou rápido. A É, internet esses dias tem deixado a gente meio, como a gente fala aqui em BH, jogado para as cobras. Tem hora que não nossa. entra, Pois é, porque aqui não é muito diferente, não, Ricardo. Não é muito acontece, mas diferente. poxa, mas vamos dando continuidade aqui, aproveitar Vamos. esse bate-papo e eu vi que essa questão você é formado em letras? Isso. Sim. E essa questão da pesquisa, esse amor todo, nasceu desde de sempre ou na faculdade você começou a querer pesquisar Não, mais? não, desde sempre. É. Desde criança. Porque como eu era fanática por música, não só música brasileira, mas principalmente música brasileira. Então, eu Uhum. era do tipo que comprava, eu colecionava disco, né? Meu pai trabalhava na Philips, então eu conseguia comprar LP mais barato, assim. Oh, Eu tenho dezenas de LPs e CDs e fita, tenho tudo que você quiser. E eu era do tipo que lia, decorava a ficha técnica e isso era bom, pesquisava. né?
Você Nossa, sabia quem tocava. Hoje em dia, não dá, tem hora que você não sabe quem está tocando, né? exatamente. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui agora, aí eu vou lá na Apple ou no Spotify, em qualquer lugar, não tem o nome dos músicos, né? É, E aí isso é você não complicado. consegue saber quem está tocando. Mas enfim, então foi nessa época que despertou essa minha vontade de pesquisar a música. E eu era muito obcecada. Então eu tinha alguns amigos que eram colecionadores e eu. Tá bom, obrigada. O Ale Aí, está ó, a me ajudando produção. aqui. É, produção, obrigada. Eu Tá tô boa sem a imagem, produção não aqui. tá? Tá Tá. caindo aí, né? Não, meu menino mexeu aqui atrás, aqui, ele entrou aqui. Eu faço no estúdio, eu falo que o nome dele é Bernardo, Estúdio B. É dentro do Estúdio quarto dele. B. É, Ai, que dentro do. beleza. Mas Olha, tem pode uma pôr, gata mano. aqui me atacando, dá para ver? Aí. É, o bom de live é isso, né? Estamos em casa. É, a gente é atacado, olha que beleza. Aí, Bom, mas aí lindeza. o que aconteceu? Eu ia na casa dos. Eu tinha uns amigos que colecionavam disco. Então eu ia na casa deles com caixas de fita e ficava gravando. Então foi assim. Eu fui estudar letras porque não existia curso de música popular, né? As pessoas de hoje são muito sortudas que podem estudar música. No meu tempo não tinha absolutamente nada. Então, se eu quisesse prestar para música, seria para música erudita, né? E não era, nunca tive interesse em estudar música erudita. Então, e outra coisa, eu gostei muito da noite e eu acho, continuo achando até hoje, apesar de acreditar no ensino formal, né, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, mas eu acho que a melhor escola é a noite, né? Não Sim. existe escola melhor do que você tocar mesmo. Então, nossa, tem uma buzina aí. É É, hoje, hein? aqui. É, você viu? Ontem, antes de ontem, eu fiz na casa do meu pai que a internet chegou, eu te falei, tava ruim. O galo começou lá e Cocoricó, o pessoal tá assim, tem galo aí na sua casa. Galo Falei, que essa é só galo. hora? Que era só galo. Não, mas era 5 horas. Ah, bom. É, segunda-feira, 17 horas que eu faço. Roberta, mas é interessante isso, né? Porque a questão do estudo, da música brasileira. Aqui em BH nós temos a sorte, nós temos a Rádio Inconfidência, que só toca Uhum, música brasileira. Então, assim, isso é muito legal também, fomenta bem essa questão sim, da música, os artistas independentes. Eu sim. falo que se não tiver um apoio assim, o artista local ele não toca em lugar nenhum, apesar que hoje, como você falou, a É, relação mudou. Todo mundo muito. se produz, não fica só Exato. dependendo de uma gravadora mais, você tem um Sim, aparelho ali em casa, você consegue fazer uma produção, né? Hoje muita gente partindo para o home studio e fazendo sim. trabalhos lindíssimos. É Mas é igual você verdade. falou, há um tempo atrás a coisa era fita, cassete, o pessoal tocava na hora que via que você estava olhando demais, virava de lado, escondia a mão Exato. aqui para não ver o que você estava fazendo. E nessa Exatamente. questão. É. E nessa questão do choro, eu vou até lembrei de uma coisa aqui que eu ia te perguntar. Como você está muito envolvida, depois a gente vai para essa parte do geral da música popular. Hum. Tem muita gente que na hora que a gente fala assim, você fala do choro, tem gente que fala assim, eu adoro chorinho. Mas tem na hora que fala chorinho, muito chorão vira o nariz. Por que existe essa questão, assim, para quem está assistindo, até entender, às vezes, não sei se você tem essa resposta, porque choro, Tem. chorinho, muita gente não gosta. Ah, é porque é o diminutivo, né? Uhum, E, por exemplo, se não me engano, foi o Vinícius de Moraes que falou, né? Você não fala um sambinha, ou foi o Ari Barroso agora, não lembro. Mas que falava, você não fala um sambinha, uma bossa novinha, sei lá, uma polquinha, né? Você fala uma polca, uma valsa e um choro, né? Então é nesse sentido, mas eu acho que o pessoal não reclama tanto, não. A gente é, procura manter a palavra choro, né, para ficar realmente sim. como deve ser, mas chorinho é carinhoso, né? Eu entendo isso não como um gênero na palavra, né, menor, mas sim Uhum. carinhoso. É porque eu já vi até muito. Eu já vi músicos tocando, fala assim: o que você toca? Toca chorinho, tem o CD de É, chorinho. O claro, próprio músico fala, então tem. sem Eu dúvida. acredito que muita gente usa esse termo até por não saber
né, sim, o termo choro. Então, sim. mas assim, legal, boa explicação aí. E nessa Não, questão que a imagina. gente estava entrando da música, do estudo da música popular aí, eu vejo que da brasileira, teve uma época que você encantou pela música mineira. O que que te chamava a Ah, atenção? nossa, com certeza. Então, eu tive fases. Por exemplo, quando eu cismei com a música mineira, eu fui assim no fundo do fundo. Então, eu passava o dia pesquisando Paulinho Pedra Azul, o pessoal lá do Clube da Esquina, e Godofredo Guedes, enfim, eu sempre gostava de me aprofundar. Aí teve uma fase que eu fui para a Bahia, aí ficava o dia inteiro lá ouvindo Elomar. Então, essas coisas, né? Uma outra fase que eu me apaixonei pela música gaúcha, né? Que é uma música pouco conhecida, né? Interessantíssima, maravilhosa. Música de Recife, né? O frevo, o maracatu, o caboclinho, aquela coisa toda também então eu tive assim fases, né? Em cada fase eu tentava me aprofundar, conhecer realmente os maiores nomes, né, desse estilo. Então foi assim. Pô, legal. E para você, a questão dos estudos, né? Como você falou que foi na noite e tal, com o passar do tempo, você foi de ficar ensaiando muito no início, treinando em casa, tocando, e depois já Sim. foi relaxando pelo tanto de ritmo de show, de tocada? Como é que aconteceu para você? E até essa questão Sim. dos ritmos, né? Você foi aprendendo mais na noite? Como é que foi? No começo eu punha o disco, eu comecei estudando bossa nova, que é bem lento, né? Então eu ficava Uhum. lá tentando acompanhar, tal, e eu realmente tocava muito em casa no começo. Depois eu tocava tanto na noite que eu não tinha energia para tocar em casa. E eu cheguei a fazer algumas oficinas, né? Mas era muito difícil ter uma oficina com alguém, né? Eu tive a sorte de fazer uma com o Suzano, que foi Legal. maravilhosa, porque ele é incrível, né? Ele é extremamente generoso. Uma outra com o Celcinho Silva, né? Também Epa, igualmente maravilhoso. Então, assim, mas foram coisas isoladas, né? Não tinha, assim, essa oportunidade. Então a gente ficava esperando, né, ter uma chance para ter contato com esses que na época, e até hoje, né, são dois dos é, maiores, mas enfim. E então os gêneros foram também dessa maneira, o frevo, o samba, claro, o baião, a valsa, a polca, né? Foi dessa maneira, na prática. uhum, uhum, pô, Tanto legal. que eu não sou uma pessoa que tem muita técnica. Você sabe que uma vez o Gelo me convidou para assistir a aula dele, lá na ULM, a universidade, é ex-ULM, né? Hoje chama EMESP. E aí eu fui, né? E o Gelo fez aquela, né? Nossa, a Roberta, maravilhosa, isso, aquilo. Eu fiquei até, nossa, imagina, né? Nada disso. E aí ele falou tão bem de mim, e eu fiquei assim um pouco constrangida. Quando eu vi os alunos tocando, eu fiquei chocada, porque eles tinham uma técnica que eu acho que nem na próxima vida vou ter, entendeu? De tanta coisa que eles faziam. Só que o grande diferencial, eu acho, é na prática. Porque quando você senta ali para tocar e acompanhar determinado gênero, né, você tem que dominar profundamente aquilo, né, e conhecer Sim, profundamente. Então, eu acho que aí é que fazia a diferença, né? Porque sim. eu conheço um repertório de choro assim imenso. Então é uma Uhum. obrigação do pandeirista, né? Conhecer os breques, as convenções, enfim. Então isso foi uma É, coisa muito interessante para mim, uma descoberta de que eu não tinha essa técnica, né, de fazer muita coisa, mas que eu tinha a prática, né? A vivência, sim, que é uma coisa que sim, falta para muita gente, a vivência. sim. E eu vejo muito isso, né, na questão até conversando aqui com muitas pessoas, eles falam muito do respeito aos mestres, porque o Sim, mestre não é só aquele título acadêmico, é mestre da vida mesmo, de tocar, né? Aqui em claro. BH tem muita oficina, às vezes o pessoal traz
tem oficinas de tambor, maracatu e tal, eles trazem os mestres das nações e o pessoal estudando, pandeiro também traz muita gente, porque eu vejo essa diferença. Tem muita gente Uhum. que a gente chama de os virtuosos, mas assim, beleza, toca muito, agilidade e tal, mas tá, aí eu comparo a diferença nessa questão do, até brinco do sucesso e da fama, que sucesso é quem consegue manter sua carreira durante muito tempo e vai mantendo sua Pois carreira é. ainda. Às vezes tem gente que toca muito, aparece e depois some, porque a música não é feita de repicadas e contratempo, é você conseguir manter um andamento. É, E com aí eu sei certeza. que, por mais que você falou isso, essa questão de técnica, de tocar com precisão, todo mundo admira bastante isso em você, né? Ah, que bom, fico feliz. Mas eu É. estou falando isso, mas eu também eu tenho uma falha grande, né, em não ter essa técnica, porque eu comecei a tocar num momento e como eu te disse, tinham poucas mulheres, né? Aliás, não tinha mulher nenhuma, só tinha a Kika Uhum, e depois eu. Então, a gente sofria uma pressão muito grande, mas uma pressão uhum. muito grande, ainda mais no meio do choro. No samba também é terrível, que eu sei, né? Mas no choro era muito difícil. Então, se eu fizesse alguma coisa, qualquer coisa diferente do arranjo da gravação da música, eu era quase, entendeu? Espancada. O pessoal ficava muito bravo. Eles olhavam assim que eu não sabia, eu queria morrer, né? Então, Sim, eu acabei criando esse modo de tocar duro, né, de certa maneira, fechado, sem improviso, sem solo, sem essas coisas, né? Porque era muita repressão, era mesmo no mas, começo. mas fazendo o que era necessário, o que é necessário na música para ser feito. É isso que é Sim. o mais importante. Eu vi que até você já, acho que você até passou uma experiência estranha, assim, não sei se foi em João Pessoa, que o pessoal tocou a. Foi. Foi? Foi? Foi Recife, João Foi Pessoa. Recife? É que É. na verdade foi na fronteira ali. Ah, tá. Eu estava em Recife e fui para uma festa em João Pessoa. E aí, imagina, lá a coisa ainda era pior, né? Não tinha mulher nenhuma. E aí tinha uma roda, era uma festa com pessoas muito importantes do choro das duas cidades. E tinha um conhecido meu lá e ele cismou que queria que eu tocasse. Isso faz muitos anos, né? Faz 20 anos, sei lá, para mais. E aí eu falei, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ele falou, não, não, eles têm que te chamar, têm que te chamar. E aí ele foi lá e ficou azucrinando os músicos, né? E a maioria eram senhores, assim. E eles ignoraram o nosso amigo em comum, né? Bom, mas ele falou tanto que acabaram me chamando. Aí, quando eu sentei na roda, muito constrangida, muito envergonhada, eles não olharam na minha cara. Eles não olharam na Ixi. minha cara. E saíram tocando uma música. Só que eu já tocava na noite, e aqui o pessoal de São Paulo tem um repertório imenso, né? Os É uma chorões música daqui. dificílima, né? Cheia Então de andamento diferente. eles tocaram o choro mais difícil para um pandeirista, eu acho. Hoje talvez não, né? Mas naquela época era, que era o Bem Brasil, do Altamiro Carrilho. Uma música que começa com choro, depois vira canção, depois vira frevo e tem 397 breaks e convenções. E se você não sabe, né, é o vexame, é uma tragédia, né? E eles foram muito sacanas, porque eles saíram tocando essa música sem olhar na minha cara. Só que eu não só tocava, como eu tocava melhor do que o pandeirista deles, né, com toda a modéstia que Deus me deu. Aham. E aí eu virei a rainha da bagaça, né? Aí eles Sim. todos vieram e me beijaram, e me abraçaram, nossa. Então, quer dizer, a gente tinha que ficar provando, até hoje tem, né? Que ficar provando, mas nessa época você tinha que provar mesmo que você conseguia da pior maneira, né? Porque não foi fácil, mas É, foi bom, porque eu tinha aprendizado. esse entendimento, né? Assim, Uhum. de dominar a linguagem, né? Eu quero dizer. Ah, é Sim, isso. sim. Com Histórias. certeza. Histórias. Tem uma galera aqui mandando um abraço. Queria mandar um abraço para todo mundo que está entrando aí. Natália Brunelli. Eba. Você mandou uma mensagem, Oi, Natália, mas Natália. ficou lá em.
ficou lá em cima, falando que é fanzaça, que admira o seu Ah, trabalho. imagina, também sou sua fã. A Ana Arendt falando aqui que é muito fã da Roberta. Deixa Oh, eu ver que aqui, beleza. subiu. Ela é maravilhosa, tem um trabalho incrível que inspira muita gente. Ah, muito obrigada. Fico feliz em E ouvir aqui, isso. pô, é muito legal. E aqui tem, deixa eu ver aqui que eu gosto de dar o toque da galera aqui também, porque todo mundo vai fazendo parte aqui. Deixa eu ver aqui, Sim, alguém colocou. Pessoal, tem hora que o negócio só. A, a- deu até as, calor. as, as mensagens vão. Aí, ó. Acho que vai rolar uma padeirada aí daqui a pouco. Ó, a mão tá esquentando. Não, 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 agora é um pouquinho. Amaro, som do bem, falou. Ah, não, peraí. Não, não era. Depois eu procuro aqui. Teve alguém que Tá falando bom. que sobre essa questão de produção também, porque o nome faz jus. Você na produção aí foi valente mesmo, né? Nessa questão de valorização dos músicos, de valorizar o choro em São Paulo, no caso a música instrumental também. Sim. Fala pra gente aí a respeito dessa parte também. Olha, eu não virei produtora por vontade. Eu não tinha vontade nenhuma. Mas é assim, quando eu comecei a tocar, tinha esses mestres, né? E eles não só eram como são geniais. E eu era muito apaixonada. E eles não tinham muito espaço. Eles não tinham o espaço que eles precisavam e mereciam ter, né? Porque assim, em São Paulo, os poucos eventos de choro que tinham eram com as grandes estrelas, né? E os músicos daqui Uhum. acabavam só tocando em bar e ganhando muito pouco, tal. E eu ficava indignada com isso, né? Porque foi uma época que a capital cultural ainda era o Rio de Janeiro, né? Nos anos 90. Sim. E então eu tinha muitos amigos, eu tinha amigos que trabalhavam em Sesc, eu tinha amigos que faziam muitos eventos, e eu comecei a oferecer o show deles, né? Assim, para ajudá-los, mas sem ganhar nada. Pelo contrário, foi uma época quando o celular surgiu, que você pagava uma fortuna. Eu gastava, sei lá, R$ 1.000 de conta por mês, Eita! na tentativa de ajudar, de vender, eu não ganhava nada, pelo contrário. E aí acabou que eu percebi que quando eu vendia os shows, eu, eu teria mais chance de. Se eu vendesse os shows, eu teria mais chance de trabalhar, entendeu? Então, eu já tocava com o grupo Bola Preta, que foi meu primeiro grupo, e com o Caindo no Choro, que foi o meu segundo grupo, que acabou virando Chorando as Pitangas, que é o meu grupo principal hoje, com quem eu mais toco. E então, além deles, eu comecei a fechar outras formações para poder trabalhar também, né? Então, eu comecei na tentativa de ajudá-los e isso durou assim uns anos até que eu comecei a montar as minhas próprias formações e vender os meus trabalhos, né? Então foi assim que Estava à frente. mas você vê, foi sem querer. Eu acho que ah, Sem querer querendo, né? Porque é, você foi proativa nesse momento também. sim, Quem sim, quer vai fui. atrás. É É, verdade, é verdade. com certeza. E aí foi Pô, isso. Aí até hoje eu tive a felicidade de já fechar muitas coisas com muitos ídolos, né? Com pessoas isso é. importantes, projetos incríveis, enfim, mas não tanto quanto eu gostaria, porque isso é uma questão também, né? Eu acabo ficando dividida entre a música, entre tocar, entre produzir e entre pesquisar. E eu acabo que eu nunca me entreguei totalmente para uma das coisas, né? Então eu tenho fases que eu sou mais produtora, fases que eu sou mais pandeirista, fases que eu sou mais pesquisadora, e fica uma bagunça e no fim eu não sou nada, né? Abafa. Uhum. Não, é tudo. Na verdade, você não é nada, você é tudo. Ah, Aí a imagina. Estela. A Estela que tinha feito a pergunta aí, Estela Randa, Fotografia, tá respondida. a Estela, Estela minha amiga Randa, querida, fotógrafa maravilhosa, uma pessoa incrível, minha bem-vinda. grande parceira em todas as produções. Aí, ó, tem gente mandando Gabriela, oi de Chicago, sou grande fã, pessoal aí, ó, olhando, assistindo de Oh, fora do Brasil. beleza! Que Oi, maravilha. E, Gabriela. e você falando sobre essa Bar Semente, pessoal do Bar Semente aí, Oh, valeu. Aline,
minha amada do meu coração. Isso aí, Manu, Bar Manu Semente, Negras. importantíssimo no Rio, Sim, que com agora está certeza. fechado, mas foi um dos melhores locais do Rio, assim, onde eu vivi rodas de choro inesquecíveis. Que lindeza. Isso é bom demais. É bom E demais. você falando dessa questão aí da produção, né? A gente que vai se virando isso também, com bandas aqui, eu também tem banda em BH. Essa questão, quando você está mexendo com. Eu acho que até essa entrega, não sei se você pensa assim, quando você está muito envolvida com produção, é porque produção é muito legal, mas desgasta bastante, né? Às vezes, Sem quando você dúvida. fica entre o dono, vamos colocar assim, o dono da casa e a banda, tendo que fazer o meio de campo, às vezes necessidade de banda, necessidade do dono da casa, parece que você, não sei se já aconteceu com você, mas parece que você já entra no show meio cansado. Parece que Ah, você já sem trabalhou dúvida. tanto antes, né? Sem Talvez dúvida. até por isso. Como é que funciona para você essa questão? Não, exatamente dessa maneira. Eu acabo não conseguindo me concentrar como eu precisaria, né? E eu estou numa fase assim que eu tento não pensar em nada, né? Agora, sei lá, 20 anos depois, 30 anos depois, sei lá, eu consigo não pensar, mas mesmo assim, eu tô lá tocando, aí eu falo, esqueci de avisar não sei quem, esqueci de convidar não sei quem, esqueci de mandar aquele papel. É uma loucura, né? Então a cabeça não É, para, não para. E produção é um negócio muito difícil, né? É sim, muito com, difícil. é, Realmente com é certeza. puxado. Trabalheira. Mas eu amo, eu adoro. Mas ultimamente eu acho que eu preferia ter um produtor. Com certeza. E vamos puxar uma coisa que legal também, que eu acho que não pode passar batido. Hum. Como que for, como é que igual você falou dos ídolos, tocar com os ídolos, porque você já tocou com tanta gente boa, né? Tem gente que virou sua amiga aí, Beth Carvalho, tanta coisa legal. Como é que os convites foram acontecendo também naturalmente? Ou você foi ali, opa, ligando para um, como é que foi? Não, não. Ah, as coisas aconteceram naturalmente, né? Como eu circulo muito entre todas as rodas, assim, né? E então eu frequentava o Rio, então o pessoal do Rio me conhece. Eu frequentava, eu ia muito para Recife, o pessoal de lá me conhecia. Então, quando tinha algum evento grande, por exemplo, sei lá, festival de jazz no Sesc, aí todo mundo saía de lá e ia para o Alto Borogodó, né, que era onde a gente tocava. Então, os amigos, por exemplo, o Yamandu, quando chegava em São Paulo, ele me ligava, ele falava, Roberta, onde vocês estão? E a gente tocava quase todo dia, né? Então eu Nossa falava, a Senhora. gente está aqui, a gente está ali. Aí ele ia. Eu nunca vou me esquecer o dia que ele foi, levou o Paulo Moura, por exemplo. Nossa Senhora. Um outro amigo. Oh, Todos tocaram, todo mundo que chegava lá no O tocava com a gente, né? Porque era muito legal e o som, né? O som era maravilhoso, muito para frente, muito pegada louca mesmo. E aí o pessoal tocava, cantava, então assim eu fui conhecendo os maiores nomes, né, do graças a gênero, Deus. graças a Deus. E aí as coisas começam a acontecer, né? Foi nessa época que, por exemplo, que o Yamandu foi para a Índia, né? Foi fazer uma turnê na Índia e ele convidou o meu grupo na época, o Choro Rasgado, mas acabou que deu um rolo e acabou que eles não foram, mas eu fui. Então, que foi um dos presentes assim que o pandeiro me deu, né? O pandeiro Nossa, que e o Yamandu, maravilha. que Uhum. não só de tocar com ele, e como de conhecer, né, um lugar tão incrível, tão exótico, tão diferente da nossa cultura. E as coisas foram acontecendo assim, dessa maneira. Uhum. Pô, que legal. Muita viagem internacional também já com a música? Fiz bastante. É, eu acho que a primeira, se não me engano, foi para a Argentina, que eu já fui Uhum. algumas vezes. Depois para o Uruguai, para o Festival Jazz Alacai, que é maravilhoso. E que eu fui também durante 3 anos. Aí o Proveta me convidou para ir para os Estados Unidos, para um festival lá que eu esqueci o nome, Spoleto Festival. Ah,
a gente foi com o Panorama do Choro, que é um outro projeto. É um projeto que eu e o Ives Finzeto, que também é pandeirista e produtor e pesquisador, eu e ele criamos um projeto que é o Panorama do Choro, onde a gente uniu uma nova geração de choro com os mestres e registramos obras inéditas de autores contemporâneos. E com esse projeto a gente foi para Espanha e para Londres, e com o Alexandre Ribeiro, clarinetista maravilhoso, que é o meu namorado. A gente foi para a Itália, ficamos um tempo na Itália, voltamos para os Estados Unidos, numa turnê de um mês, assim, em várias cidades, né? Tem muito choro nos Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, né? Sim. No Ale mundo inteiro. Clarinete? Isso, esse mesmo. Chegou aí, ó. Bem-vindo. Tá aí, é só olhar para trás, né? Não dá para ver. E como é que é essa, né, questão do choro, já chama atenção, assim, quando você começa a tocar o pandeiro, né, eu já conversei até com alguns aqui, porque o pessoal está acostumado muito com o tambourine e tal, e começa aquele gravão, o pessoal dá uma sensação diferente, você teve muita... O pessoal te perguntar assim, é questão Não, de acharem diferente? Não? não, não. Pelo Foi... contrário, né? Um dos pandeiristas mais famosos no mundo é o Marco Suzano, né? E o Marco Sim. Suzano toca com um pandeiro bem grave, né? Uhum. E, então eu acho que isso é uma coisa... E a gente tem, né, eu acho que no momento que a gente está, o pandeiro tá mais para o grave do que para o agudo, né? No choro, antigamente, o pandeiro era esticadíssimo. Sim. Agora não é mais, né? Bom, e é isso. E uma coisa que eu esqueci de contar, muito legal, que me aconteceu também, no Ó do Borogodó, e é muito gringo, né? Muito. E numa dessas noites mágicas, incríveis, né? Eu conheci um saxofonista de Melbourne, na Austrália. E aí ele amou o nosso grupo e ele queria levar o grupo para dar aula na universidade de lá, né? A Monash University. E aí ele tentou levar o grupo tal, mas ele não conseguiu. Ele falou: eu só consigo levar uma pessoa, eu quero que você venha. E eu fui dar Daí... aula, até porque tinha a questão do inglês, né? Uhum. Eu não falo fluentemente, mas eu me viro muito bem. Então, eu era a única que falava. Então, acabei indo e foi maravilhoso. Eu fiquei um mês, né? Hoje existe Clube do Choro lá em Sydney, né? Mas na época não existia. Uhum. Mas em Melbourne tinha um grupo de chorões, né? E maravilhosos, inclusive. Então, eu me esbaldei. Aí eu fui Aham. para a Austrália e para a Nova Zelândia. Quando eu falei até essa questão do pandeiro, é assim, porque muita gente fala que fora do Brasil eles acham o pandeiro muito legal, eles ficam impressionados assim Eles são com a forma que a fanáticos. gente toca. É isso que eu tava até Sim. perguntando, que o pessoal tá acostumado lá, né, tambourine, toca assim meia lua, né, panderola, e na hora que ele chega com o pandeiro meio que Não, na mas horizontal quase ali, eles adoram. isso daí já foi. Agora, É, você não imagina a quantidade de pandeirista que toca com pandeiro sim, brasileiro e também tem muito é, luthier fora do sim, Brasil, né? Então, por exemplo, o é, pandeiro mais leve que eu já vi na minha vida é japonês. É de um luthier japonês. O Suzano me mostrou até, ele ia comprar um para mim, é, mas acabou não dando certo. eu esqueci o nome E dele. pois é, eu também esqueci. É. Aliás, eu nunca saberia o nome dele. É muito difícil. E nos Estados Mas, Unidos tem luthier, na Europa tem luthier de pandeiro, na Argentina, meu querido sim, amigo Gabriel. Então, tem luthier de pandeiro já, e os pandeiristas do mundo inteiro vêm para o Brasil pesquisar, né? uhum, Eu conheço é. vários. Então, é isso. Eu acho que essa E, coisa e de tocar dessa maneira já foi. o pandeiro que você usa, você gosta mais de 10, 11, Eu 12? gosto do mineiro, pandeiro mineiro. É Eu uso mesmo? o pandeiro do Arley, de 10 Hum, polegadas. do Arley. Eu, Jorman. Jorman, eu amo esse pandeiro. E eu É.
eu acabo até, eu gosto tanto que eu vendo esse pandeiro. Na verdade, muita gente me pede. E aí, então, sei lá, a cada 2 meses eu compro uns 10 e aí as pessoas vão me pedindo e eu vou vendendo. Tá certo. Virei traficante de pandeiro. Nada, tá divulgadora sempre. A Sim, eu divulgo muito, eu amo esse pandeiro. Wanda Cuica está perguntando quantos pandeiros você tem? Bom, teve uma fase que eu usava um pandeiro lanca, que por muitos anos, né, do pernambucano. Sim. Lanca, que por muitos anos foi o melhor pandeiro, assim, né? Mas aí, essa coisa de tocar choro na noite com gente fanática é muito dura, né? Porque a gente tocava tantas horas e tão rápido que eu desenvolvi uma tendinite furiosa. Então, eu fui procurando ter cada vez pandeiros mais leves, né? Aí teve uma fase... Por isso você chegou no Arley, né? Exatamente. Porque o pandeiro do Arley, eu falo que o pandeiro do Arley ele é bom, mas tem hora que eu até erro a batida, que tão leve que ele é. Tão a leve, mão passa. É verdade, ele é muito leve. E aí eu teve uma época que eu usava o pandeiro do Fabiano Raposa, lá de Florianópolis, que eu também amo. Mas aí eu descobri o Arley que era mais leve ainda. E aí, Sim. por essa razão, porque a gente toca muitas horas, né? Então, aí não aguento. Ainda põe o microfone, né, no pandeiro, que torna ele um pouquinho, é pouco mais pesado, né? Mas esse pouco que acaba fazendo a diferença, né? Então... Sim. Eles perguntaram assim, você tem, hoje em dia você tem quantos pandeiros? Sim, que acho que foi a pergunta dela. Desculpa. Eu tenho poucos. Eu tenho dois de nylon, um que eu ganhei do Gabi, lá da Argentina, e um do Fabiano Raposa, maravilhoso, de nylon. E tenho uns 4 ou 5 de couro, né? Tenho uns 2 do Fabiano, tem um do Valério, que é um luthier de instrumentos, pai do Valerinho Xavier. Valerinho Xavier é um pandeirista de Brasília maravilhoso. E o pai dele, que é violonista, é multi-instrumentista e, curiosamente, é irmão do Lanca. Ele mora lá, legal. se não me engano, em Alagoas. E ele também me deu um pandeiro. E eu vou revezando, né? Acaba que eu acabo usando mais o do Arley por essa razão, né? Do peso. Mas às vezes eu gravo com algum desses outros, enfim. Tranquilo. Isso. Pô, legal. E nessa questão da quarentena, a gente ficou, tá todo mundo meio parado aí. Como é que tá? Esse lado pesquisador agora deu para aprofundar um pouco mais? Como é que estão as coisas nessa pandemia para você? Acabou que eu tenho pesquisado muito porque o Sesc me convidou para fazer uma série de podcasts sobre o choro no Brasil. Que legal! Muito massa. Então, aí eu tenho pesquisado muito, porque eu estou meio por fora, né? Ultimamente tem muitos músicos jovens, muitos, no Brasil inteiro. E teve uma fase que eu conhecia todo mundo sem exceção. Agora eu estou bem por fora, assim. Então eu fui pesquisar e eu fiquei impressionada eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, músicos divinos, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E é interessante isso, porque antes, quando não tinha internet, a gente conhecia as pessoas de nome, né? Era aquela coisa, e você falava, nossa, fulano, beltrano. E agora que tem internet, tem um monte de gente famosa, maravilhosa, em determinados lugares que a gente não ouve falar, né? Uma coisa muito louca. Verdade. Fazendo as lives aqui, eu tenho conhecido tanta gente, oportunidade, e muita gente me manda assim, ô Léo, que chama tal pessoa para o bate-papo, eu falo, puxa, tá igual diz o outro, tá em Oiapoque, o Chuí tem muito músico. Tem muito músico legal. Graças a Deus. Graças a Deus, o pandeiro tá só, como muitos dizem, tá crescendo ainda, a coisa ainda vai caminhar demais. Com certeza, eu tenho certeza disso. E aí, nessa questão, igual você está falando, deixa eu ver quanta. Eu fico de olho no relógio aqui, porque senão cai. Como é que estamos? Estamos com já 50 minutos. Quando o bate-papo é bom, galera. Conta rápido.
Nem comecei a perguntar ela ainda, tem assunto aqui para mais umas 10 lives. E vamos ter que marcar outra. É verdade. E aqui, você é produtora, faz suas pesquisas, pesquisadora, toca pandeiro, toca cavaco, Ah, nas horas vagas, é meu hobby. mas no choro Adoro. também, lá nas rodas, você manda algumas músicas. Ah, eu toco mais de brincadeira mesmo, né? Eu já fiz show, mas eu sou aquele tipo de instrumentista que só sabe 10 músicas, 20 músicas, 30 músicas, e só sabe ler coisas mais fáceis, assim, né? Uhum. Então, mas é um hobby que é uma coisa que, se eu tivesse tempo, com certeza eu seria cavaquinista, sem Sim, sombra de ó, dúvida. legal. Mas É, mas não dá tempo. Até eu tinha separado aqui, né, para te mostrar alguns discos, dá para ver? dá, dá, colocando assim mais pertinho da câmera, assim a gente vai ver tudo Esse aqui bonito. é o nosso grupo Bola Preta, o Legal. Octeto, depois o grupo Choro Rasgado, que é um CD maravilhoso, moderníssimo, com músicas do Zé Barbeiro e do Alessandro Penese, da Zé Maritá, Barbeiro, Zé Barbeiro tem um trabalho lindo também. Ele, maravilhoso. e o legal é que ele escreve música para os amigos, né? Ele fez uma pro Léo Rodrigues, linda, que é uma Platinéulas, Paula. É, platina. é um Muito drama. legal. Ele fez para É, mim também nesse disco, Roberto é. Alilbeck. Ó, que legal essa. Eu vou escutar. E o Alessandro Penese fez o Roberta Avalente. Aí aqui, Parabéns. nesse Merecido. disco, imagina, nesse disco do Panorama, o Proveta fez do Coreto para Roberta e o Laércio de Freitas fez Segura Valente. A gente, eu tô te falando. O pessoal fica nessa aí, pô, ela tem milhares, no mínimo umas 4 aí que eu vi, música pra E ela. tem mais, né? Essas são Isso é as que estão sucesso. gravadas. O Isaías É, fez uma polquinha linda chamada Beijinhos para ela. O Fábio Peron também fez, enfim, mas essas não estão gravadas. Aí a gente acabou de lançar o DVD do Panorama do Choro pelo selo Sesc e está no Sesc Digital, todo mundo pode ver, só colocar lá Panorama do Choro. Esse é o volume 2, a gente lançou pelo selo Pôr do Som, o volume 1 e 2, né? E é um projeto que conta com 50 músicos ao todo, de uhum, choro de São Paulo. É um projeto que muito lindo. especial, é lindo. E aqui o Chorando as Pitangas, o nosso primeiro Aí. CD, e aqui o nosso segundo CD. Então, esses são. Ó, tem gente aí que tá falando. Eu também fiz um tal de Ale Clarinete. Ah, você vê que lindo! Ah, ele fez mesmo, faltou esse, ó. É o Gogó do É, Borogodó, interpreta Altamiro Carrilho. Tava esquecendo, é, Ale, obrigada. E o Ale é o solista principal e é um trabalho lindo esse. é, Ah, e ele é fez muito música para mim, mas não está isso que ele tá falando. gravada. Claro, Isso ele que é o amor. não só fez, Hum, como ele fez a mais bonita de todas. E só falta gravar, né, muito. Ale? Aí, já dá para mostrar, né? Faz um vídeo aí em casa, já coloca no YouTube, nas Pois plataformas pra gente é. curtir. Chama Isso aí. Luz. Aí, ó. É a realidade, é a luz de É bem Roberta. bonito. E no caso de aulas, videoaulas, você tem algum projeto em relação a isso? Dá aula Não, online ou não? não. Na Uhum. verdade, eu sou uma pandeirista que estou quase me aposentando. Não faça isso. Porque eu amo tocar e o pandeiro é o meu ganha-pão, né? É a coisa que eu mais amo na vida depois do alheio. Ó, gostou? Gostou, hein? Essa aí foi boa, hein? Né? Mas Sim. é, eu não sei, eu tô numa fase assim um pouco cansada, sabe? Até Uhum. fisicamente mesmo falando, né? E Sim. essa pandemia acabou com a gente, né? A gente É. ia fazer uma turnê de um mês nos Estados Unidos, agora em junho, a gente ia passar o mês inteiro lá e a gente tinha viagem
pelo Brasil inteiro, assim, tinha muita coisa marcada. E agora, por exemplo, faz quase um mês que eu não toco, porque eu estou É. envolvidíssima com essa questão dos podcasts, e Uhum. então eu fico o dia inteiro no computador. E aí não tenho tempo de estudar, não tenho, né, não tenho energia para estudar. Então, é muito duro tocar choro, né? É uma coisa que não dá para você pegar ficar um mês sem tocar, depois pegar o pandeiro e sair tocando, né? É um negócio que você Uhum. tem que ralar muito para ter. Quando eu tocava no Aldo Borogodó, que eram 2 noites por semana, eu tocava 4 horas sem parar. Era um negócio Nossa, assim de louco mesmo. Tinha entrada que a gente fazia de 2 horas, entendeu? nossa senhora, muita Era um coisa. negócio, era ridículo até. E então eu tinha muita velocidade, eu tocava muito rápido e muita resistência. Mas agora eu Uhum. perdi as duas coisas, né? Por não tocar, por estar meses aí quase sem tocar praticamente, né? Então, mas enfim. E aí, como eu te disse, acaba que as outras coisas acabam interferindo, né? Teve esse Sim, livro aqui, ó, tá vendo? beleza. Sim. Brasil Uhum. Toca Choro, que é um livro que eu organizei para a TV Cultura, a convite do Marquinho Mendonça, que é um músico daqui. E é um livro sobre choro, tem a história de alguns chorões. E esse daqui foi lá Bonito. atrás, chama As Marchinhas de Carnaval, Antologia Musical Popular Brasileira. Então, é um Uhum. songbook de marchinha de carnaval, e que eu fiz a pesquisa, né? Bem, Então, acaba que eu me envolvo muito nesses projetos. que bom, Então, porque sai coisa sai material de primeira. que bom. É bom, né, ter essa chance, É, sem é, dúvida. Não estou reclamando, eu só claro. estou contando. Não, sim. E aí eu vejo o pessoal tocando, né, a mulherada tocando horrores e cada vez mais paneirista no mundo. Eu falo, gente, por que eu toco, né? É uma A Daisy, loucura. a Daisy está até colocando aqui, Roberta nunca pare. Você não, pelo amor, Roberta, você não pode parar nunca. Ai, preciso fazer musculação. Ai, A, ai. a Natália fez uma pergunta. Ô, Natália, ela está perguntando aqui qual recado você dá para as mulheres que estão buscando entrar no mundo pandeirístico. Só que eu tenho medo de acabar, porque já estamos com 58 minutos. Com 1 hora a live cai. Então, eu já E quero agradecer, Léo, pelo convite. é, Muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. pô, o E prazer foi no meu. futuro a gente marca outra para continuar. Com Mas eu vou certeza. explicar para a Natália. Explicar não, contar. O recado é nunca desistam. E Uhum. nunca se deixem intimidar por nada. Porque a mulherada está arrasando, tá quebrando tudo, tocam. Nossa, as mulheres tocam muito bem e eu estou muito orgulhosa. Por muitos anos eu fui a única mulher no meio, depois da Kika, né? Claro. Mas por Sim. muitos anos. E a Clarice no Rio, né? Clarice que teve aqui outro dia, Uhum. Magalhães, maravilhosa. Mas hoje tem muita gente tocando. Muita, muita gente. E muita mulher. Então isso me dá uma felicidade tremenda. Sim. Pô, que legal. Essa resposta continua numa próxima, viu, Natália? O Hildo tá colocando aqui tubaroa. Tubaroa, que ele fala que eu domino tudo. É. Oh, mas assim, Roberta, muito, muito, muito obrigado. Um prazer Imagina, incomensurável falar com você. o Muita prazer foi história, meu. muita coisa legal. A gente desbravou, acho que nem 3% das histórias todas aí. É Brigadão. mesmo. Deus Mas te abençoe e foi cada vez mais ótimo. sucesso. Muito obrigada, Léo, para você também. Parabéns, viu? Sou fã do pandeiro, etc. Brigadaço. Galera, se você quiser mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo aí também, temos Gente, 30 segundos. obrigada. Obrigada aí pela parceria, pela presença. E um beijo para todo mundo. Brigadão, vamos de pandeiro e ó, brigadaço e que seus projetos alcem cada vez voos mais altos. Obrigada. Eu vou fazer o podcast do Choro Mineiro, hein? Por favor, É por sério. favor. É É? sério. É o Vai, nós, último dessa série. vai, que bacana. Vamos, Vou vamos acompanhar escrever isso. depois para você me dar umas dicas. Tamo aí. Então até logo que vai cair aqui. Beijão para todos, para você. Obrigado, gente. Obrigada, Até a Léo. próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.